Seja em Game of Thrones, Breaking Bad ou Demon Slayer, todo mundo conhece aquela série ou filme que tem aquele personagem que, embora o conceito seja simples, tem uma personalidade, jeito, características muito marcantes. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 dicas para criar melhores personagens para suas mesas de RPG. Saudações a todos, eu sou Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está no Cortina de Mestre. Seja você jogador ou mestre, em algum momento você deve ter criado algum personagem e teve dificuldades para compor ele. Ou seja, criar as características que o tornam tão divertidos e interessantes para a mesa. Isso desde a personalidade até características físicas e história, né? O background do personagem. Como RPG de mesa, um jogo coletivo onde você e seus amigos se juntam durante aquelas horas para se divertirem com personagens fictícios, eu digo que o mais legal é criar um personagem que ao longo do tempo irá progredir ao longo da história, criar relação com os outros personagens dos jogadores, além de explorar e interagir com o mundo no qual ele está inserido. Porém, isso não significa que você deve ter um certo cuidado ou até mesmo um capricho, né? Aquela vontadezinha extra na hora de criar o seu personagem. Afinal, se você vai interpretá-lo, no mínimo ele deve ser feito em cima de conceitos que você gosta de interpretar ou que acha interessante para aquela mesa, para aquela proposta. E quanto melhor construído for o personagem, mais ele tem a agregar à mesa e à história que vocês vão contar juntos. Portanto, já vamos começar aqui direto. A primeira dica que eu vou dar para você criar aquele personagem incredible. É assim que pronuncia francês? Eu espero que sim. Faça um aventureiro. Mecanicamente, seu personagem começa como um aventureiro, mas isso deve estar atrelado ao background dele, a como ele é e como ele age. Como assim, Caio? Parece muito óbvio o que eu vou dizer agora, mas o seu personagem precisa de um motivo para se aventurar. Ele precisa olhar para o seu passado ou para a sua história e olhar para os outros membros do seu grupo e saber por que ele precisa deles. O porquê ele não pode invadir uma masmorra sozinho. O porquê ele precisa nesse momento largar quem ele foi ou abandonar uma parte do seu passado para estar junto com essa trupe. Não me leve a mal, lobos solitários são divertidos sim de interpretar, mas deve lembrar também que você está jogando um jogo coletivo e outras pessoas também são protagonistas dessa história. Fazer um personagem que não quer andar com o grupo, não precisa das habilidades dos outros, que os outros não precisam da habilidade dele, que não quer entrar na masmorra, que não quer explorar aquela cidade, além de ser mais chato de interpretar, porque você está deixando de lado um monte de nuances que podem ser incríveis e legais pra caramba, você estará barrando situações que tem muito a agregar para a história, só porque o seu personagem decidiu que não quer estar com aquele grupo. Tudo isso cria situações que poderiam ser muito melhores e não estão sendo por causa do seu personagem, sem mencionar que deixa a história muito mais lenta. E a gente já sabe que RPG é um jogo rápido, dinâmico, né? E você ainda tá deixando mais lento? Não é legal. Ele tem toda a razão. Um disclaimer aqui. Eu não tô dizendo que o seu personagem não pode ter ideias contra os outros personagens, que ele não pode ter uma visão diferente de mundo. Não! Isso, inclusive, é muito indicado e muito maneiro de se ter. Elas são divertidas e movem a narrativa, dá mais drama, cria uma interação muito foda com os outros da mesa. Essas ideias opostas, se você tiver, claro, se forem relacionadas ao seu personagem, não birra pura, são extremamente bem-vindas e você deve fazer. Apenas não empaque a mesa porque seu personagem está sendo chato. Sempre tem o player que acha que o personagem é o diamante lapidado, né? O foda, o barão de Celeste inteira, líder dos deuses. Por favor, né, irmão? Vamos com calma, eu tô aventureiro de nível 1. Vamos então para nossa dica número 2. Tenha um forte conceito em mente. O conceito é uma espécie de guia, de régua para o seu personagem que vai ajudar a interpretá-lo e até mesmo saber quem ele é desde a criação até o final, até o decorrer da história.
Pense em um personagem. Pode ser um que você já tenha ou algum que você está criando agora enquanto ouve essas dicas. Defina-o em uma frase simples e que gere uma imagem na mente de quem ouve. Por exemplo, vou falar sobre uma personagem que eu tenho. Tô colocando uma ilustração dela aí para vocês. Kara Headline é uma ladina incrivelmente carismática que usa de seu baralho para dizimar inimigos e enganar os que estão menos avisados. Viram só? Tem muito detalhe, muitos que eu não contei sobre ela, mas só com essa frase já dá para imaginar mais ou menos como é a personalidade dela ou como ela age. Dá para adivinhar até mesmo quais atributos eu coloquei na personagem para ela funcionar. E quando temos um conceito muito forte em mente, através dele dá para se imaginar como interpretar o seu personagem, quais características iremos dar a ele, tanto de personalidade quanto em atributos físicos, quais magias irão selecionar, quais as mecânicas você vai abordar. Tudo isso vão compor um personagem incrivelmente vivo e que vão te ajudar muito na hora de interpretar e de criar o personagem. Um outro conceito muito interessante a ser explorado é você que está assistindo, dar um like no vídeo e se inscrever aqui no Rotina de Mestre. Nossa, esse é brabo, esse conceito é top! O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Se você acredita que o meu vídeo, o conteúdo que eu tô trazendo tá te agregando, tá te ajudando, dá essa força aqui pro canal. Lembrando que eu tô trazendo vídeos longos e shorts toda semana para vocês. Então, sem mais delongas, vamos pra terceira dica. Trace objetivos. Você ouviu bem, eu disse objetivos. No plural. Isso significa o quê? Que seu personagem, assim como você, ele é vivo, ele tem seus objetivos, ele tem um caminho a ser traçado, ele pensa nos próximos passos para conquistar aquilo que ele quer. E muito provavelmente ele quer conquistar mais de uma coisa na vida dele. Ele não vai parar na primeira. Pessoas são assim, eu sou assim, você é assim. E por que o seu personagem não seria assim também? É preciso entender que traçar objetivos é muito mais do que ter apenas aquele único objetivo que você fez o seu background. Quando eu tô mestrando, eu normalmente falo para os meus jogadores traçarem sempre 3 tipos de objetivos, porque isso facilita não só na interpretação deles, assim como nunca deixa a campanha sem um caminho para ir. Eles sempre estão buscando algo e sempre está movimentando eles de um lugar para o outro. Consequentemente, a história narrativa também está andando. Em outras palavras, além de colocá-los em movimento pelo mundo, eles ainda me dão bons ganchos de aventuras e dicas de coisas que eu posso colocar na aventuras que eles gostam, tornando a campanha muito mais divertida. Que tipos de objetivos são esses 3 que eu disse? São os de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Os objetivos de curto prazo são muito simples e estão a todo momento mudando. São coisas simples como chegar à capital da cidade ou simplesmente tirar a maldição daquela vila pequena que assola eles, proteger aquela família durante uma noite. Varia muito e são bem comuns. Normalmente são rápidos de serem alcançados. Os objetivos de médio prazo darão um certo trabalho para serem alcançados e normalmente requerem um pouco mais de tempo, além de organização dos jogadores. Mas com devido cuidado e planejamento, eles irão conquistá-lo tranquilamente. Tranquilamente não, mas vão conquistá-los. Não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Alguns exemplos podem ser aumentar o renome da guilda que eles se tornaram, ou até mesmo eles virarem, serem consagrados como a guarda pessoal do rei, a guarda pessoal daquela região. E os objetivos a longo prazo são praticamente metas de vida ou coisas quase impossíveis de serem resolvidas. Esses sim são normalmente atrelados ao background, à história dos seus personagens, assim como podem inspirá-los a sempre continuar em frente, e é por isso que eles lutam, é por isso que eles se sacrificam e não param de tentar ser heróicos. Mas lembrando que esses devem ser algo mais difícil, como acabar com toda a intriga política de um certo local que já está em guerra há muito tempo, ou até mesmo acabar com todo o império tirano que está há anos governando o local e que contém milhares de aliados e recursos. Tenha em mente pelo menos esses 3 tipos de objetivos, seu personagem vai ficar lindão, vai ser da hora de interpretar. Tudo bem. E falando em interpretação, isso nos leva direto para nossa quarta dica. Defina as suas qualidades. Todo personagem é bom em algo. Não importa o que seja, em alguma coisa ele vai ser bom, tanto mecanicamente quanto nos aspectos da sua personalidade. Tente dividir isso em alguns tópicos simples e rápidos e vão te dar uma margem, uma ideia
sobre como ele agiria nas situações, isso facilita muito na hora de você interpretar o seu personagem, seja numa situação difícil ou até mesmo comumente, né, no cotidiano ali. Cotidiano é foda, hein, Caio? Cotidiano. Essas qualidades podem ser expressas não apenas através da personalidade deles, mas também na mecânica do seu personagem. Ou seja, pegue as perícias no que ele é bom, ou até mesmo se ele tem alguns atributos elevados, e traga isso para a maneira como ele age. Se a sua anã bárbara é muito boa na perícia sobrevivência, no caso de D&D, por exemplo, coloque isso na interpretação dela, na forma como ela vê o ambiente e ela interage para descobrir as pegadas e o cheiro que os inimigos deixaram para trás e ajudam a seguir o rastro. Se o seu investigador em Call of Cthulhu é bom com concertos mecânicos, deixe isso na personalidade dele. Seja nas roupas, no modo como ele fala sobre carros, ele se empolga um pouco mais falando sobre motores, a combustão interna. Se ele encontra outras pessoas que gostam de carros, ele é mais propício a querer ajudá-las. Enfim, as possibilidades são muitas, são imensas, são infinitas e você deve abordá-las ao máximo. Afinal, é para isso que a gente está jogando o RPG, não é? E a nossa quinta e última dica é: defina os seus defeitos. Esse aqui, ó, essa dica é mais importante do que você definir as qualidades. É você ter certeza, plena consciência dos defeitos do seu personagem. Entenda, defeitos todo mundo tem. Eu, você, minha personagem, o Jon Snow, velho, todo mundo tem um defeito. E acredite, é muito mais legal interpretar as fraquezas do seu personagem. Afinal, heróis também têm defeitos, e isso que faz eles serem tão legais quando a situação pede um pouco mais de moral, um pouco mais de força de vontade deles. Em outras palavras, as suas ações serão muito mais heróicas e muito mais interessantes para a narrativa da mesa quando seus valores são colocados em xeque. Por exemplo, o seu personagem ele pode ser muito apegado a dinheiro e bens materiais, seja por qualquer motivo, porque ele está juntando para dar para a mãe dele que está doente, para pagar a médicos e clérigos e o que for para salvar a vida de um familiar próximo. E então o vilão da campanha, além de derrotar todo mundo, coloca em xeque a vida de uma pessoa ou o item que ele sempre precisou para curar a sua família. E aí, o que é mais importante, o item ou a vida de outro? Ah, mas com o item ele pode salvar a família dele. Mas a vida do outro, ele tem alguma relação com isso? É justo o inocente pagar por causa disso? Supletivo. Ou o seu personagem tem síndrome de protagonista e ele detesta perder pessoas, porque ele já perdeu muitas ao longo da vida. Até a história narrativa provar que ele não pode salvar todo mundo. Tá vendo como isso pode deixar a narrativa muito mais legal e dar ganchos e coisas muito mais interessantes de explorar? Um pequeno exemplo para vocês, eu já mestrei aquela aventura A Mina Perdida de Phandelver para alguns amigos meus. Os personagens acabaram virando muito amigos e no final um deles decidiu, depois de ter salvo Phandalin, finalmente cansar de resistir a Cthulhu e se entregou a ele. Isso me deu um gancho de aventura para criar uma outra mesa só focada em um outro lugar, num cenário próprio meu, aonde esse amigo dele se tornou o vilão. Vocês conseguem imaginar a carga dramática da mesa? Porque ao mesmo tempo que o vilão é um amigo deles, eles tinham que parar ele. E como os personagens interpretaram isso? Portanto, não tenha medo de colocar defeitos, eles vão mover a narrativa e eu te garanto que ela vai ficar muito mais interessante, dramática e ó, vai deixar lembranças que vocês sempre irão lembrar com muito carinho. O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Só lembrando que se essas 5 dicas te ajudaram de alguma maneira, agregaram para você algum conteúdo, alguma coisa legal, interessante, não esquece de se inscrever aqui no canal, me dá essa força pra gente subir junto, beleza? Deixe a sua opinião nos comentários, me traga sugestões de vídeos novos, vamos conversar sobre RPG. Eu sempre vou tentar trazer novidades e coisas interessantes para vocês. É importante dizer que essas dicas funcionam para qualquer sistema de RPG. Eu tô deixando aqui do lado, ó, um vídeo abordando 3 sistemas que são diferentes de D&D e é legal você conhecê-los e eles têm muito a agregar para você. O vídeo tá bem legal, fiz com muito carinho, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e eu te vejo no próximo nível!